Em pouquíssimo tempo de trabalho, Fernando Diniz já mudou tudo dentro do Vasco da Gama. E se antes a expectativa para o Vasco no ano de 2025 era pouca, neste momento o Vasco da Gama passa a se tornar um clube até mesmo aplaudido pela imprensa. E nesse Fala Gigante eu vou trazer a você exatamente isso, amigo vascaíno, pois após a goleada que o Vasco aplicou contra o São Paulo no Morumbi, jogando muita bola, dando show em São Paulo, eu vou trazer a você, amigo vascaíno, a postura da imprensa rendendo elogios ao nosso Vascão. Além disso, é claro, falar sobre o próprio Fernando Diniz, as mudanças que o técnico fez no Vasco da Gama e muitas outras novidades e informações. Você terá aí pela frente um Fala Gigante, meu amigo, cheio de notícias boas, cheio de informações boas, é claro, para você conferir, ficar ligado e não perder nenhum detalhe. Mas antes de começar aqui rapidinho esse Fala Gigante, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite, para fechar com chave de ouro o seu dia, te deixando muito bem informado com as últimas notícias do nosso Vascão. Mas é claro, deixa aí acima de tudo também, né, para não perder nada disso que acontece aqui no canal, o seu like. O seu like é fundamental para a divulgação do nosso trabalho e a sua inscrição, pois você sendo um inscrito do canal, você automaticamente vai receber os nossos vídeos aí no seu YouTube. E se você ser um inscrito do canal e ainda ativar o sininho de notificação, os nossos vídeos serão notificados a você. Então, conto muito aí com a sua ajuda, conto muito, né, com a sua inscrição, porque é importante para você aí que está do outro lado, mas conto também com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância aí para o crescimento aqui do nosso trabalho. Show de bola, vascaíno? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre o técnico Fernando Diniz, que em tão pouco tempo mudou muita coisa, né, dentro aí do nosso Cruz Maltino. A partida contra a equipe do São Paulo simbolizou muito essa virada de chave dentro do nosso Vasco da Gama. Vários tabus foram quebrados, eu posso citar aqui a você neste vídeo sem nenhum problema. Um tabu, por exemplo, era o fato do Vasco não vencer um grande paulista, ou seja, Santos, São Paulo, Corinthians ou Palmeiras, desde 2017 jogando como visitante. A última vitória que o Vasco tinha tido contra um grande paulista atuando em São Paulo foi lá em 2017 contra a equipe do Santos, vencendo o Santos pelo placar de 2-1 na Vila Belmiro. Eu lembro desse jogo como se fosse hoje. Numa quarta-feira à noite, o Vasco sai perdendo no placar 1-0, o gol do Ricardo Oliveira, e o Vasco faz uma virada com um lindo gol do Evander do meio-campo e um gol de falta do Nenê. Aquele 2-1 que foi importante até para o Vasco garantir uma vaguinha na pré-Libertadores de 2018. Vocês lembram muito bem disso, com toda certeza. Desde lá, meu amigo, há 8 anos que o Vasco não vencia um grande paulista jogando em São Paulo. Tabu quebrado. O Vasco não vencia o próprio São Paulo no Morumbi desde 2012. Há 13 anos atrás, e venceu novamente agora nessa quinta. A última vitória em 2012 foi pelo placar de 1-0, então 13 anos depois, o Vasco volta a vencer o Morumbi em São Paulo, vencendo dessa vez pelo placar de 3-1. Tabu quebrado. O terceiro tabu quebrado. O Vasco não marcava 3 gols no Morumbi desde a vitória pelo placar de 3-2 no Rio-São Paulo, no torneio Rio-São Paulo, que aconteceu em 2002. Ou seja, amigo vascaíno, depois de 23 anos, o Vasco volta a marcar 3 gols no Morumbi. Olha que loucura. Depois de 23 anos, o Vasco volta a marcar 3 gols no Morumbi. Mais um tabu quebrado. E acima de tudo o tabu do nosso grande artilheiro, atacante argentino Pablo Verratti, que marcou contra o São Paulo. Era um dos clubes que ele ainda não havia marcado, né, desde a sua chegada ao Vasco da Gama. E agora faltam apenas 2 aí do G12, os chamados 12 maiores clubes do futebol brasileiro, que no caso são eles Inter e
Palmeiras. Então, meu amigo, assim, foi um jogo importante que mostrou, né, um pouquinho do que será esse trabalho do técnico Fernando Diniz, que teve apenas 8 dias de trabalho e já virou muito a chave dentro do nosso Cruz Maltino. Pegou atletas que não vinham sendo utilizados, caso do Ryan, assim, até vinham, mas não tinham destaque. Ryan, o próprio Tietê, que hoje tá jogando muita bola. O Tietê, se era um atleta deixado de lado pelo técnico Fábio Carille, amigo vascaíno, Tietê com o técnico Fernando Diniz, é uma peça indispensável. O Paulo Henrique, que sempre teve boas atuações, mas nunca era regular, nunca era consistente. O Diniz virou a chave e, para mim, é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Então, hoje, o técnico Fernando Diniz tá fazendo esse Vasco jogar bola. Tá empolgante. E se dentro das 4 linhas o trabalho tá funcionando, é porque fora delas está acontecendo. E não apenas está com relação à organização, à estrutura, a treino. Eu falo do mental, da confiança. E mais do que nunca, essa tal confiança que o Fernando Diniz sempre deixou muito bem claro que seria necessário trabalhar dentro desse grupo, ficou nítido através das palavras dele antes da partida contra a equipe do São Paulo no vestiário do Morumbi nessa última quinta-feira, onde ele fala com o elenco e pega muito exatamente nessa palavra, confiança. Se liga só no técnico Fernando Diniz e naquilo que ele falou pro grupo. Coragem nessa porra, hein, caralho! Coragem pra fazer o que faz no treino! Não perca um minuto do jogo! Coragem, coragem e coragem pra jogar, caralho! Pra quem tem coragem, pra quem se ajuda, pra quem é solidário, pra quem é amigo pra caralho no campo, a vitória tá sempre pertinho. É só o começo de uma porrada de coisa que a gente tem que fazer. E nós vamos continuar trabalhando mais. Porque trabalhar com vitória é muito melhor. É, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Com toda certeza, muito mais do que importante, né? Essencial. Se não fosse, eu cravo aqui. Se não fosse o Diniz, o Vasco não teria vencido o São Paulo no Morumbi na quinta-feira. Foi por causa do trabalho do Fernando Diniz e pelo trabalho, acima de tudo, que ele vem fazendo nesse grupo de jogadores do Vasco. E diante disso, a imprensa, amigo, está se rendendo ao Vasco da Gama. A imprensa, depois dessa vitória contra o São Paulo na última quinta-feira, se rendeu ao Cruz Maltino, porque o Vasco vence um grande clube que passou em primeiro no seu grupo na Libertadores. É difícil jogar no Morumbi, não é fácil. E, acima de tudo, passando em rede nacional para todo o Brasil conferir o amasso. O amasso que o Vasco da Gama deu no tricolor paulista. E aí eu trago a você agora, primeiramente, as palavras do Thiago Leifert. Thiago Leifert, que é um jornalista, ex-Globo, jornalista que torce para o próprio São Paulo e falou sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz. Primeiro, um dos grandes nomes aí que vai aparecer aqui, que já está se rendendo ao trabalho do dinizismo no Vascão. Se liga só. Hein? Que evolução. O Vasco que a gente assistiu na Copa Sul-Americana, para esse Vasco que jogou ontem contra o São Paulo fora de casa, mas uma evolução nítida de animação, de energia, de vontade de jogar, assim, de prazer de jogar. O Fernando Diniz, que é um cara que divide opiniões, eu gosto dele, já falei para vocês que eu gosto, não teria demitido ele de São Paulo lá atrás, eu gosto muito dele. Ele vive falando também que ele gosta de devolver ao cara o prazer de jogar bola. Que os treinos dele e o jeito de jogar é para o cara ter prazer de tocar, de receber, sentir vontade de jogar futebol de novo e gostar de jogar futebol. E se você pega o time do Vasco ontem, pô, o Coutinho estava muito à vontade. O Coutinho jogou muito ontem, chat. É, meu amigo, se rendendo, né? Mas não foi só o Thiago Leifert, de torcedor do São Paulo, que se rendeu ao dinizismo não, tá, amigo? Tem um jornalista que eu gosto muito, chamado Rica Perrone. Ele também é torcedor do São Paulo. Se você o conhece, já deixa aí nos comentários. E ele, após a partida, ele abriu uma live para falar sobre o desempenho do jogo, o que ele achou do Vasco da Gama e São Paulo. E ele, muito sincero, como sempre é, falou um pouquinho do achismo dele com relação ao Vasco da Gama e ao desempenho do Cruz Maltino contra o São Paulo e ao desempenho do próprio São Paulo contra o Vasco. E ele, olha, rasga elogios, tá? Rasga elogios ao Vasco da Gama e a esse dinizismo que já está encantando o futebol brasileiro. Se liga só, amigo vascaíno. Não satisfeito em tomar um pau no Dia dos Namorados pro time da minha mulher, eu ainda tenho que aguentar o Coutinho jogar pra caralho contra o São Paulo. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei.
Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei. Eu achei um pouco pessoal hoje o jogo do Vasco, assim. Eu achei que a parada foi meio comigo, sabe? Eu fiquei meio bolado, assim. Eu assisti, assim, desde o primeiro minuto, assim, eu olhava pra aquela porra e falava assim, porra, essa porra aí é pra me fuder isso aí hoje aí. Esse negócio aí é comigo. Porra, tá ruim pra mim. Puta, que coisa horrorosa, cara. Meu Deus, pô, parabéns pro Vasco. Melhor partida do Vasco no ano. Jogou para cacete o Vasco hoje. Mas jogou muita bola mesmo. Se jogar isso aí até o final do ano, vai pra Libertadores. Jogou muito. Além do São Paulo jogar mal, o Vasco jogou muito. Saída de bola, não queimou uma bola, saiu jogando todas, marcou o São Paulo em cima, retomou a bola, tinha velocidade, tinha aproximação, jogou pelos dois lados. Porra, irmão, foda. O Vasco jogou muito bem hoje, muito bem. E as pessoas que ainda questionam e falam que o Diniz isso, o Diniz aquilo, irmão. O cara tem um jeito de jogar que só ele tem, irmão. Ele muda time, às vezes vai dar certo, às vezes não vai, mas porra, que o cara é foda, entendeu? O cara pegou um time que em nenhum momento jogou futebol nos últimos 2, 3 anos, e o cara foi lá e fez o time jogar bola. O time do Vasco hoje joga bola. Vai ganhar, vai perder, mas jogou bola, né? Então, pô, você tem que dar o braço a torcer. O Diniz é um puta no treinador, cara. O cara é foda. Entendeu? O cara é foda, ele ganha os caras. Pode ser que em algum momento dê merda, o elenco racha, as coisas não funcionam, mas o cara é bom pra cacete, porra. O cara é bom pra cacete. Puta que pariu. Dia dos namorados, eu já não vou transar hoje que minha mulher tá viajando. E ainda por cima o São Paulo faz isso. Não satisfeito e não transando, eu vou me fuder. É muito difícil. Minha vida é muito difícil, cara. Eu não sei o que acontece. Meu amigo, definitivamente é pra deixar, né, o torcedor vascaíno muito, muito, muito animado. Mas calma, calma que tem mais. É um vídeo aí pra gente conferir a postura, o posicionamento da imprensa, o que a imprensa tá achando, né, do Vasco da Gama. E eu trago aqui agora as palavras do Mauro Betting, jornalista da TNT Esporte, um dos jornalistas mais famosos aí no meio do jornalismo esportivo brasileiro, onde ele volta a repetir também, assim como Rica Perrone, assim como Thiago Leifert, rasga elogios ao Vasco da Gama e cita otimismo, tá? Com relação ao que esperar do Cruz Maltino daqui pra frente, porque a tendência é que isso daí melhore cada vez mais. Se liga só. E o Coutinho, ele já, desde o Carilli, ele já tem essa participação bastante efetiva. Eu achava até que às vezes ele afundava muito porque a bola mal chegava. Então ele tinha uma disposição física, anímica muito legal, fora a identificação absurda que tem com o Vasco. E pode ser, o Coutinho pode ser mais ganso que foi o ganso pro Diniz, o Coutinho pode ser no Vasco. Gostei demais do Vasco ontem. O que vai ser, a gente não sabe, mas o potencial é mais para partidas como essa do Vasco daqui para frente do que partidas horrorosas como ele fez quando ganhava, empatava e perdia. O Vasco tinha pelo menos uma regularidade. Era horroroso sempre, né? Muito abaixo do potencial. Não é time para ganhar tudo, evidente que não. Mas para fazer o campeonato mais parecido com a grande vitória de ontem, não tem a dúvida. Tem ontem duas questões que atrapalhavam muito o 2025 do Vasco. Uma era jogar mal fora de casa. O Vasco e o jogava segundo tempo caia muito em produção. Exatamente. Exatamente esses dois pontos. Aconteceu. O Vasco jogava muito mal fora de casa e no segundo tempo o time definhava. Ontem não aconteceu foi ao contrário isso. Também. E é verdade, foi ao contrário. E ontem não aconteceu a ponto dele fazer o terceiro gol com todo mundo lá apertando o Rafael na linha da pequena área. E aí fez 3-0, aí sim, deu uma administrada, e acho que é natural, né? Mas acho que esses dois pontos eram problemas do Vasco, jogar tão mal, tão abaixo do que jogava em São Januário fora de casa e cair muito de produção no segundo tempo. Ô, Valacinho, a gente tem alguns clubes... Amigo vascaíno, difícil, né, de não ficar empolgado. E pra fechar aqui, né, esse Fala Gigante com as palavras aí da grande imprensa sobre o nosso Cruz Maltino, eu trago aqui a vocês hoje um ex-profissional, né, um ex-jogador de futebol que trabalhou com o técnico Fernando Diniz no Fluminense, era o capitão do time do Fernando Diniz e hoje é um jornalista do Grupo Globo. Falo aqui do Felipe Melo. Felipe Melo também falou um pouquinho sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz no Vasco e o que o vascaíno, o que eu, o que você, o que todos nós podemos esperar sobre o Fernando Diniz no Vasco da Gama. De alguém que conhece muito o técnico Fernando Diniz e o trabalho dele. Olha, aumentou ainda mais as nossas esperanças, tá? Dizendo que o que foi bom na quinta-feira, pra gente ficar tranquilo que vai melhorar ainda mais. Se tiver como melhorar ainda mais do que a gente viu na quinta, esquece. Aí eu vou me iludir, aí é Copa do Brasil, aí é título da Sul-Americana, aí é Libertadores no ano que vem, aí definitivamente
É muita coisa boa para um torcedor que está sofrendo tanto nesses últimos anos. O dinizismo, né? A vitória super importante fora de casa do Vasco contra o Tricolor Paulista, contra o São Paulo. O Vasco não tomou conta do jogo. O Vasco jogou como se estivesse jogando em São Januário. Essa é a verdade. Numa noite de frio em São Paulo, parece que o São Paulo entrou em campo frio. Não aqueceram para entrar em campo. E o Vasco, por outro lado, entrou como se estivesse jogando dentro de casa em uma final de campeonato. A gente vê um pouco mais de Diniz no time do Vasco. O torcedor vascaíno pode esperar que vai melhorar, mas pés no chão, calma, tranquilidade, humildade, porque também faz parte do processo a oscilação. Então, quando ganha não é o melhor, quando perder não é o pior, faz parte do processo. Vitória super importante pro Vasco, parabéns. Bom, vascaíno, que coisa boa, né? Que fala gigante gostoso de se assistir, vendo aí a postura da grande mídia, da grande imprensa, rasgando elogios ao nosso Vascão. É isso que a gente quer, é isso que o vascaíno precisa e é isso que o Vasco tem que entregar pro seu torcedor. Alegria jogando futebol. Deixa a sua opinião nos comentários, se você tá feliz, se você tá animado com a atual situação do nosso Cruz Maltino. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse domingão. E já, tá? Eu tô de volta aí com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.